Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos alegres porque Deus nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu nome. Amém? Somos gratos por isso. Quando estamos reunidos em Teu nome, vamos colocar de pé. Ontem nós ficamos muito alegres pelo nosso encontro de casais, que foi uma bênção para todos nós e com certeza para aqueles que nos visitou pela primeira vez também. Que ali foi pregada a Tua palavra, foi feito aquilo que o Senhor nos ordenou. Graças te damos por aquele momento que foi muito gratificante e abençoado. Abra a tua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus. Nós fazemos a nossa primeira leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, do verso 31 ao 34. Todos acharam? A palavra do Senhor nos fala assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentis é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia e o seu próprio mal. Amém? Os irmãos poderem sentar. A palavra do Senhor deixa bem claro para nós aqui que o nosso dia pertence ao Senhor, que nada nos pertence. Às vezes nós nos preocupamos muito com nossos afazeres, preocupamos com tudo aquilo que vem acontecer, mas a palavra de Deus deixa bem claro para nós aqui que basta o dia amanhecer que o mal estará e que Ele cuidará de nós. Ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Então, quando levantamos, nós temos que fazer, entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando saímos para o nosso trabalho, para a faculdade, onde quer que seja, o Senhor tem que estar em primeiro plano na nossa vida. Porque nós sabemos que o mundo nos oferece isso aí, que é o mal. Ele mesmo fala aqui que, portanto, não vos inquieteis, porque o dia de amanhã portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, ou seja, trará os cuidados do Senhor. Porque é certo que nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, por enfermidades, e o inimigo está ali para nos derrubar. Mas quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, esse cuidado do Senhor, Ele cuida de nós. Vamos orar neste momento, vamos entregar este culto nas mãos do Senhor, vamos entregar esse cuidado que o Senhor tem para conosco, vamos entregar o nosso dia de amanhã ao Senhor. Ore ao Senhor neste momento, onde você estiver, baixe a tua cabeça, fala com o Senhor. Nós temos essa certeza que Ele cuidará de nós, assim como Ele tem cuidado até hoje. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, graças te damos por esse momento, graças te damos por mais esse culto. Senhor, entregamos tudo a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia de hoje que o Senhor nos abençoou. Senhor, também entregamos o dia de amanhã, Senhor. Todos os dias que virá em nossa vida.
nós estejamos debaixo da tua proteção, Senhor. Senhor, que nada que fizermos, Senhor, possa distanciar da palavra do Senhor, que o nosso coração, a nossa mente esteja firmado naquilo que o Senhor nos ensinou. Senhor, cuida de nós, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, nós entregamos este culto nas tuas mãos, Senhor. Que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos tentar ser um pouco mais breve, porque nós temos muitas programações hoje, né? Então vamos, para não estendermos muito tempo. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar o hino ao Senhor. Quando a equipe de louvor estiver cantando esse hino, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Atos. Atos 26. Atos 26, 20. Esse é um momento onde nós chegamos ao Senhor, é um momento onde nós nos arrependemos dos nossos pecados, é um momento que nós falamos com o Senhor tudo aquilo que nós tenhamos praticado, que não é de acordo com a palavra do Senhor. Esse é o momento que eu e você nos arrependemos. É o momento de pedir perdão pelas nossas falhas, nossas impurezas. É o momento de falar com Deus de todo o teu coração. Arrependa diante do Senhor. Atos 26, 20. A palavra do Senhor fala assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Às vezes nós nos arrependemos diante do Senhor, mas será que o que nós estamos praticando é de acordo com aquilo que nós lemos? Será que esse arrependimento nosso, ele é verdadeiro? Será que esse arrependimento nosso vem do nosso coração? Ou esse arrependimento nosso é superficial? Agora, nesse momento, você tem essa oportunidade de falar com Deus. Abaixa a tua cabeça. Enquanto vamos entoar essa canção, ore ao Senhor, fala com o Senhor nesse momento, no nome de Jesus. Deus
pedir a Carol que faça uma oração por toda a igreja, no nome de Jesus. Deus, nós louvamos o teu nome, louvamos a ti, Senhor, por estarmos aqui, pela tua igreja aqui na terra, onde milhares e milhares de pessoas, ó Pai, neste momento cultuam o teu nome, Pai. Amém, Jesus. Aquele que enviou o seu Filho, o único Filho, a que nós nesta noite vamos adorar. Adorar o verdadeiro Deus, Deus Pai, Deus Filho, e que o Espírito Santo possa interceder por nós. E neste momento só receba todos os nossos louvores, tudo que fizermos aqui, ó Pai. Nós somos, ó Deus, uma pequena porção daquilo que hoje, ó Pai, no dia do Senhor, estará entoando, cantando e pregando a tua palavra. O Senhor nos veja, ó Pai, como verdadeiros e adoradores nessa noite. Entregamos tudo ao Senhor, no teu trono, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos. Marcos 12. Marcos 12, a partir do verso 41 ao 44. Marcos 12, 41 ao 44, a palavra do Senhor nos fala assim: assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, e, chamando a seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que o Senhor fala para nós aqui? O nosso coração. Não fala a quantia que você vai ofertar, a quantia que você vai depositar, qual o tamanho do seu dízimo, mas qual o teu coração. Com que coração você oferta ao Senhor? Com que coração você trata quando se fala de dinheiro? Aqui ele fala para nós que aquela mulher não tinha nada, ela tinha umas moedinhas, e mesmo assim ela foi lá e depositou. Mas aqui ele mostra que o Senhor, aqueles ricos que depositaram muito, o Senhor não agradou, porque aqui não foi feito de coração. Que nessa noite o Senhor possa trabalhar o nosso coração nesse sentido, que nós possamos ofertar a casa do Senhor, que nós possamos ser os dizimistas fiel, mas com o coração principalmente voltado ao Senhor, com o coração puro, que aquilo que fizermos seja de agrado ao Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, não aquilo que agrada ao nosso coração. Amém? Nós vamos cantar um hino, e nesse momento você tem a oportunidade de trazer a tua oferta e teu dízimo à casa do Senhor. Amém? Te
nosso irmãozinho Cássio, que faça uma oração por esses dias, por essa oferta, para que Deus esteja nos abençoando, aqueles que puderam ofertar, também aqueles que não puderam ofertar, o Senhor que esteja com cada um neste momento. Amém, aleluia, Senhor. Verdade, Senhor. Verdade, Senhor. Amém, Jesus, aleluia. Amém. Verdade, Senhor. Verdade, Senhor. Amém, Jesus. Verdade, Senhor. Amém. Obrigado, irmãozinho. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor nesse momento. Salmo 149 fala assim: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, ao seu louvor, a Assembleia dos Santos. Neste momento, louve ao Senhor com alegria, porque Ele é digno de receber esse louvor. Em nome de Jesus. Amém. Entregue seu coração nesse momento do Senhor e que nós venhamos adorar Ele de todo o nosso coração, de verdade, de verdade. Amém. Amém. Senhor,
nome de Jesus, Senhor, prepara o nosso coração agora para a palavra, meu Deus, que nós podemos ser ministrados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Essa equipe de louvor nosso cada dia mais afiada. Amém por isso, né? Glória a Deus. Irmãos, duas coisas que nós vamos passar antes da gente começar os nossos pregação. Primeiro, quero encorajar os irmãos. Ontem a gente vimos que somos capazes disso acontecer. Quero fazer um desafio para mim e para você nessa noite. Até que chegue no final do ano, ainda nós temos 6 meses ainda. Quero fazer um desafio para cada irmão nessa noite, para pregar o Evangelho para uma pessoa. Se possível um casal, mas se não possível uma pessoa. Porque às vezes nós nos cobramos que a igreja não cresce, a igreja não desenvolve, mas o que eu e você estamos fazendo para que isso aconteça. Então, esse é um trabalho nosso e esse é aquilo que a palavra do Senhor deixou para cada um de nós. Um exemplo das mulheres. Mulheres, quando quer comprar um vestido bonito, ela vai na loja, ela não acha o que ela faz, ela não vai em outro, ela não acha, vai em outro. Nós vamos, precisa de São que nós nascemos já bonitos, não é isso? Gasta isso não, né? Mas será que para o Evangelho de Deus, será que não pode ser assim? Às vezes nós pregamos para uma pessoa, falamos do Evangelho para ele vira as costas para nós, mas nós não podemos desistir, porque ele nos virou as costas. Vamos tocar o barco, vamos procurar outra pessoa, com certeza o Senhor vai nos mostrar. Esse é um dos desafios que eu faço para mim e para você. Nós ainda temos a metade do ano para fazer esse trabalho, para que essa igreja no final do ano nós vejamos caras novas, assim como o pastor fala, meus caros e minhas caras. Nós podemos ver algumas caras e alguns caras novos aqui na nossa igreja. Outra coisa, lembrando, o irmão até me lembrou, nosso bazar, daqui a 15 dias vai ter nosso bazar. Então, se você tem alguma roupa, algum brinquedo, alguma vasilha, alguma coisa que não te serve, traga. Vai abençoar a vida da igreja, vai abençoar aqueles que vão comprar, e assim a nossa vida segue no nome de Jesus. Quero chamar o pastor aqui à frente, antes de prosseguir com as programações. Nós vamos orar por ele, para que essa palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, tudo que for feito seja para a honra e glória do teu nome. Estenda a tua mão para cá, vamos orar por esse momento tão importante do nosso mundo. Senhor, graças te damos mais uma vez por este momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui louvando o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos com saúde. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado as nossas famílias, Senhor, nossos filhos, nosso trabalho, assim como nosso irmão orou, para que nessa noite a tua palavra possa adentrar no nosso coração, para que levamos ela para casa, Senhor, e possamos praticá-la, Senhor, no nome de Jesus.
Em especial agora pela vida do pastor, pela tua família. O Senhor continua suprindo todas as necessidades, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, abençoe a vida dele e da tua família, em nome de Jesus. Amém. Meus caros, graças a paz, boa noite. Mais um domingo estamos aqui reunidos com o intuito de glorificar o nome do Senhor. Antes de passarmos ao momento da mensagem, temos ainda um momento que o nome do Senhor também será glorificado. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 4. Teremos um momento aqui de instrução também. Romanos capítulo 4, versículos 10 e 11, momento de instrução a respeito do nosso próximo momento, que será a recepção de novos membros e o sacramento do batismo infantil. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 4, 10 e 11. Presta atenção. Como, pois, me foi atribuída, vamos ler do 9 para ficar completo. Romanos 4, 9 a 11. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Atenção no versículo 11, o início, que nos diz que Abraão recebeu o selo da circuncisão como selo, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Vemos aqui, meus caros, um sinal visível apontado para uma graça invisível. O sinal visível, a circuncisão, para algo visível, a fé. O nome disso é sacramento. O sinal visível de uma graça invisível. E vemos que a palavra de Deus diz que a circuncisão foi dada a Abraão como selo da fé que ele teve. E sabemos que em Gênesis 17, Deus estabeleceu que Abraão com seus filhos deveriam introduzir-os nessa mesma aliança que Deus estabeleceu lá ao 8º dia de vida. Então Isaac, com seus 8 dias de vida, foi circuncidado, porque essa era a marca da introdução de alguém que estava fora da aliança em introdução dentro do povo de Deus que vivia em aliança com o Senhor. O batismo substituiu a circuncisão na nova aliança. Então nós, como filhos de Abraão, que fomos alcançados pelo mesmo Jesus que também alcançou Abraão, nós também circuncidamos nossos filhos, não com a circuncisão em si, mas com a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Somos filhos de Abraão. Gálatas 3, 28, 29 diz isso claramente. Então, dessa forma, nós procederemos daqui a alguns instantes exatamente isso. Estabeleceremos o sacramento daqueles que na antiga aliança receberam a circuncisão quando creram em Jesus. Quando chega a nova aliança, muda-se para o batismo. Aqueles que foram circuncidados por Cristo, circuncidem seus filhos através do batismo. Abraão, quando creu em Jesus, recebeu a circuncisão e recebeu a ordem de Deus: introduza seus filhos. Nesse momento, chama à frente nossos irmãos em Cristo já, Isaac e Lorena, e seus filhos também, Valentina e Gabriel. No caso, meus irmãos, Isaac e Lorena já são servos do Senhor. Já serviam ao Senhor em outra denominação, já são crentes, né?
já conhecem o caminho da salvação. Tanto que hoje eles estão sendo recebidos por transferência. Eles já são crentes, eles não serão aqui batizados em uma igreja irmã, e nós assim reconhecemos. E eles entenderam que a fé reformada está plenamente apontada na palavra do Senhor. Eles que foram circuncidados por Cristo, circuncidarão seus filhos, introduzindo-os na aliança do Senhor, porque eles nasceram em uma família que está em aliança com Deus. Vocês são filhos de Abraão, né? Creram no mesmo Jesus que Abraão creu, têm o desejo de introduzir seus filhos em aliança com o povo do Senhor. Quer chamar à frente também o diácono Tasso, oficial da igreja. E nesse momento, nossos irmãos que passaram por estudos bíblicos, Isaac e Lorena, passaram por estudos bíblicos, concordaram com a fé formada. Agora você não vai ver desenho, só um pouquinho. Concordaram com aquilo que é ensinado, né? E estão aqui para serem recebidos como membros. Irão introduzir seus filhos em aliança ao povo de Deus. E nessa introdução eu farei perguntas aos quais vocês devem responder, e vocês, igreja, devem testemunhar as respostas deles em relação à educação dos seus filhos. Está querendo ver desenho. Então aqui, Gabriel, olha só, né? Aos irmãos Isaac e Lorena, vocês prometem que, se Deus conservar vocês em vida, e os filhos de vocês em vida, vocês vão instruí-los, tanto o Valentino quanto o Gabriel, até a idade da compreensão, educando eles na crença de Deus Pai, de Deus Filho, do Deus Espírito Santo, naquilo que é ensinado no Antigo e Novo Testamento. Vocês prometem isso? Vocês prometem encaminhar os filhos de vocês no caminho do Senhor, que vocês procuraram ser exemplos de vida para eles, de entrega ao Senhor. Vocês se esforçarão por livrá-los, os dois, de más companhias, de maus exemplos. Prometem ensinar a Bíblia para eles, trazê-los frequentemente à igreja para adorar o Senhor com reverência junto a esses irmãos. Vocês prometem? Sim. Vocês prometem orar com eles e orar por eles, dar-lhes a instrução do Senhor, ordenar-lhes a instrução do Senhor e criar os dois na disciplina e na correção do Senhor? Amém. Então, diante das respostas dos pais que já são crentes, já estão em aliança com o Senhor, nós vamos proceder nesse momento. Eu, como ministro do Evangelho, nós procederemos à introdução dessas crianças como membros do Senhor. Isso é diferente, é isso mesmo, né? Que bênção! Então, nesse momento, meus caros, vamos proceder para o batismo. Vem aqui, Valentim. Então, nesse momento, eu, como ministro do Evangelho, batizo você, Valentina, filha da aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você continue sendo essa criança tão abençoada, sendo bênção na sua família e em nós também. E hoje, através desse momento, a circuncisão de Cristo, que é o batismo, você é inserida como membro desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. E agora, nosso menino, que na antiga aliança seria circuncidado 8 dias de vida. E que hoje, eu, como ministro do Evangelho, batizo Gabriel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
você cresça em graça, sabedoria, no meio dessa família e também entre os irmãos. Você hoje introduzir através desse sacramento para viver em aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oremos pela família. Senhor Deus, graças a Ti, pela vinda do Isaac e Lorena, abençoe o casamento deles. Abençoe a vida da Valentina e do Gabriel, Pai. Que essa família cresça, ó Deus, em graça e conhecimento da Tua Santa Palavra. Que sejam bênçãos nessa igreja e essa igreja é bênção na vida deles também. Ó Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor há de fazer através da vida deles, ó Deus, nós também os auxiliemos e que eles nos auxiliem. Há dons que o Senhor concedeu a eles, ó Deus, para serem desenvolvidos entre nós. Há dons que o Senhor nos concedeu para desenvolver através da Tua graça também na vida deles. Abençoe-os em nome de Jesus. Amém. Amém. E gostaria de pedir, como tenho feito em todas as igrejas, que 6 irmãos venham e deem um aperto de mão, um abraço em nossos novos membros nesta hora. Podem vir umas 7, 8 pessoas. Venham nesse momento. Amém. Deus abençoe, Gabriel. Irmãos, ainda antes da mensagem, queremos a participação das nossas irmãs do grupo Adorar, que cantará ao Senhor uma canção. Podem vir à frente, minhas irmãs. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu te amo.
Amém, que bênção. Crianças até 11 anos, venham até a frente, meninos. Vamos lá, Totó. Levanta aí, moço. Sim, já dei sobe. Deixa eu orar por você hoje. Vem, meninos, até 11 anos. Cadê o seu Gabriel? Hoje já dei vai necessidade de vocês. Oremos pela vida deles. Vem cá, Gabriel. Deu comigo com ele. Vamos orar. Deus bendito, graças a Deus pela vida. Você é cristão, as crianças que estão entre nós, a pessoa é minha, o pai do Tom, Valentina, Gabriel, Pai, derrama graças pela vida deles. Ó Deus, que possam ser desde já instrumentos na vida de suas famílias, em qualquer lugar que estiverem. Abençoe a lei também, fale o coração delas. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado entre nós, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, meninos e meninas, Deus abençoe vocês. Nós, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. Mensagem do episódio, momento em que Cristo se encontra com Marta e Maria. Justamente a canção que acabamos de ouvir. Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Sejamos atentos à leitura e à exposição da Santa Palavra do Senhor. Lucas 10, 38 ao 42. Assim diz: indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas, preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito seja o teu nome. Fala os nossos corações, ilumina nossa mente para compreendermos a tua santa palavra e que haja real mudança nas nossas vidas para aquilo que o Senhor, a Deus, nos chama a viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós devemos saber que a palavra de Deus, ela nos expõe, ela deixa claramente evidenciado aquilo que está em nossos corações. Tanto é que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aquilo que pode escapar até mesmo à sua percepção, claro que não vai escapar a percepção de Deus, e é apontado em sua palavra. A palavra de Deus, como disse, ela nos expõe. Os episódios que nós lemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você percebe claramente que os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, eles dizem
o que aconteceu e por qual razão aconteceu. A Bíblia narra, irmãos, momentos que tal pessoa saiu de um lugar para fazer tal coisa, com a motivação que ela saiu do lugar para fazer tal coisa. Aquilo que é escondido aos nossos olhos não é escondido na palavra do Senhor. A palavra de Deus mostra a intenção do que há no coração de alguém ao fazer algo, coisa que nós não temos condições de fazer. A Bíblia diz o que aconteceu e por qual motivação aconteceu. A Bíblia diz quando alguém fez algo, ela diz por que alguém, por qual motivação ela realizou tal tarefa. Nada fica escondido à palavra do Senhor. Nós temos, por exemplo, em João capítulo 12, versículos 4 e 6, quando Judas presencia a mulher ali usando o perfume, para ungir Cristo, e Judas diz assim: desperdício, o dinheiro poderia ser usado para os pobres. Aí vem o texto e diz que a preocupação de Judas, na verdade, não era com os pobres. Na verdade, ele disse aquilo que ele era tesoureiro do grupo ali dos discípulos e que ele roubava. Então a frase que ele diz de preocupação com os pobres, existe um Deus por trás de algo válido e bonito, mas a intenção dele, na verdade, é botar a mão naquele dinheiro e fazer uso dele. A palavra diz o que aconteceu e por qual razão aconteceu. A palavra de Deus diz o que foi dito e por qual razão realmente foi dito. Por causa disso, irmãos, nós podemos realmente entender que a palavra de Deus, como dito no domingo passado, é um espelho. Você está ali completamente exposto, completamente declarado pela palavra de Deus aquilo que você é. Tiago capítulo 1, versículo 23 e 24. E nós veremos nessa passagem que não é diferente desse momento, desse encontro de Marta e Maria com Jesus, em que houve esse hospedar de Jesus na casa de Marta. Há um episódio ali em que os corações ficarão expostos, que com certeza os nossos também. Essa passagem mostrará que nós, irmãos, podemos em muitos momentos fazer escolhas de coisas lícitas, mas com motivação errada. Coisas lícitas com motivação errada. Estamos aqui em contexto que Cristo está realizando, irmãos, aquilo que Ele sempre realizou. A evangelização, andando de lugar em lugar, de cidade em cidade, ministério itinerante. Jesus sempre ia de encontro às pessoas e não ficava aguardando as pessoas virem até Ele. É claro que as pessoas vieram até Ele, mas a maior parte do tempo Cristo sempre estava indo de encontro a pessoas. E vemos aqui que Ele, de caminho, versículo 38 diz que Ele passa em um povoado que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, próximo de Jerusalém. Esse povoado, que é Betânia, que nós sabemos, e lá, irmãos, o texto vai nos dizer que uma mulher chamada Marta hospeda Jesus em sua casa, a dona da casa. Então nós podemos aqui no primeiro momento entender que Marta com certeza era alguém que gostava de servir ao Senhor, porque ela cede a sua casa para hospedar Jesus. E pelo hospedar, no primeiro momento, nós com certeza no primeiro olhar podemos achar que ela era alguém que tinha um coração pronto a servir. No momento, o olhar inicial, ela cede a sua casa para Jesus. Era com certeza uma mulher que estava pronta a servir. Mas vamos avançar um pouco mais. E nesse momento, versículo 39, duas formas de lidarem com Jesus vão se formar imediatamente. Cristo estava diante delas, e as duas mulheres, Marta e Maria, as duas irmãs que estavam ali, e Maria morava com ela, Marta dentro da casa, e Maria morava com ela. Duas formas de reagir à presença de Jesus vão se instaurar naquele momento, instantaneamente. E que na forma que uma se apresenta e a forma que a outra se apresenta, irmãos, tem muito a nos ensinar. O texto nos diz, versículo 39,
tinha ela uma irmã chamada Maria. E o que ela fazia? O texto nos diz que ela quedava-se aos pés, assentada aos pés do Senhor, fazendo o quê? A ouvir-lhes os ensinamentos. E que o contraste é apresentado no outro versículo. Marta agitada, uma quedava-se aos pés do Senhor e outra agitada, entendendo que estava servindo ao Senhor. Vamos parar um pouco nessa questão do quedar-se aos pés do Senhor. Quedar-se aos pés do Senhor aqui nos casos significa que ela realmente se colocou ali com a intenção de estar ali. Ela queria estar ali, ela permanecia-se ali. Maria não estava apenas fazendo sala para Jesus, enquanto Marta dava conta das outras coisas, e Maria ali fazendo sala, uma companhia para Jesus. O texto deixa claro que ela realmente queria estar ali, ouvindo aquilo que Jesus estava falando. Então o texto deixa claro que Jesus estava se ocupando de oferecer ensinamentos, e que Maria escolheu, guarda essa palavra, escolheu estar ali, quedava aos pés de Jesus, permanecia-se assentada, ouvindo os ensinamentos. Como eu disse, irmãos, ela não estava ali apenas fazendo sala para Jesus, enquanto Marta e sua irmã se ocupavam de outras coisas. Às vezes o pastor, quando vai fazer visita, na casa de alguém, tem lá adolescentes, e às vezes o pastor chega justamente na hora que ele iria ajudar o videogame, e a mãe obriga ele a ficar ali com o pastor, visitando. O adolescente doido ali com o pastor embora, ali com os dedinhos, ali coçando para voltar ali no Free Fire dele, ali, algum jogo que ele joga e tal. Ele está ali comigo, mas eu não queria estar ali, Vamos para outro grupo, o pastor chega na hora do jogo. Cruzeiro em Botafogo, Cruzeiro em Atlético, 4 horas da tarde, toca a campainha, aparece o pastor, ele fica lá na sala, fazendo sala para o pastor. Ele vai abrir a Bíblia, ensinar, e eu lá no jogo, o pensamento do jogo, Está ali fazendo sala, mas o coração não queria estar ali. Ou quando o pastor chega no último capítulo da novela, que a dona de casa estava esperando para saber se aquela mulher que ela tanto odeia realmente ia ter o final ruim na novela. E estava ali fazendo sala para o pastor, doido para ir embora. Maria estava ali, porque ela escolheu realmente estar ali, ouvindo os ensinamentos do Senhor. Jesus fez uma visita a elas, foi hospedado com Marta, e essa primeira informação que nos é dada, irmãos, Maria estava ali ouvindo os ensinamentos do Senhor. E podemos pensar, irmãos, os ensinamentos de Jesus resolvem alguma coisa? Vasilhas para lavar, pensando em Marta, casa para varrer. Com certeza Jesus escolheu um momento em que sabia da rotina daquelas mulheres. Jesus sabia de todas as coisas. E ele veio justamente no momento em que era o dia da faxina. Sexta-feira, dia das irmãs, coloca tudo para cima, inclusive Maria, e depois tudo para baixo. Jesus escolhe o dia da faxina, o dia do jogo, qualquer que seja aquilo que estamos acostumados em nossa rotina. Não foi por acaso. E Marta hospedou Jesus, mas não alterou a rotina dela. Jesus, com seus ensinamentos, será que ele pode realmente me conceder algo que eu preciso? Lavar vasilhas, os ensinamentos de Jesus resolvem a pilha de vasilhas que eu tenho que lavar? Os ensinamentos de Jesus vão pagar as coisas que eu tenho que pagar? Os ensinamentos de Jesus vão resolver aquilo que eu tenho que resolver, ficar sentado ouvindo palavras por palavras. Eu preciso de ação. Eu preciso de coisas que sejam mudadas de lugar, colocadas no seu devido lugar. Será que ensinamentos realmente são aquilo que eu preciso receber para a minha vida? Se Jesus tivesse vindo esse mundo, irmãos, curado, feito muitas coisas, mas não tivesse ensinado, o ministério ia ser incompleto. Nós precisamos dos ensinamentos de Cristo.
que são de grande valor. E Ele nos ensinará também através dessa passagem. O versículo 40 nos diz que, diferente de Maria, Marta agitava-se de um lado para o outro. É muito bom esses detalhes do texto. E lembre-se que a Bíblia diz o que aconteceu e por qual razão aconteceu. Ocupava-se de um lado para o outro, ocupado com muitos serviços. Agitava-se, ocupada. A Bíblia diz o que aconteceu e por qual razão aconteceu. Aquilo que vai se dar agora as palavras de Marta, diante da cena que ela via, né? Fico imaginando ali que ela, quando passava na sala e via Maria sentada aos pés de Jesus, ela fuzilava ela com os olhos, né? Desconfia, né? Desconfia, levanta para você, está vendo o que eu estou fazendo? Não, até que ela não aguenta e bota para fora. Ela agitada deixa transparecer claramente o que havia no seu coração. A Bíblia diz o que acontece e por qual razão realmente aconteceu. As palavras de Marta, irmãos, a postura de Maria, as palavras de Marta, a postura dela tem muito a nos ensinar sobre as nossas prioridades, sobre as escolhas que fazemos. Marta não aguenta, e com certeza era algo, irmãos, a fazer parte do comportamento de ambas. Talvez Marta pensou assim: é agora que eu vou usar a presença de Jesus para fazer com que Maria me ajude mais. Porque Marta, irmãos, não se tornou agitada e ocupada só na visita de Jesus, que é um comportamento cotidiano da sua vida. E Maria também. Marta com certeza pensou: é agora que eu vou usar a presença de Jesus para fazer com que Marta faça o que eu quero, não. Agora, pastor, meu marido, isso e isso. Aproveita, o senhor está aqui. Marta usou esse momento. Mas, irmãos, as palavras dela ficarão expor o seu coração. E Jesus, de maneira dócil, amorosa, vai colocar as coisas no seu devido lugar. A prioridade de Marta era se concentrar naquilo que ela tinha para oferecer a Cristo, sendo que ela tinha que se concentrar naquilo que Cristo estava oferecendo para ela, os ensinamentos. Muito importante. A prioridade de Marta que era servir algo lícito, mas uma escolha errada. A prioridade dela era servir e oferecer a Cristo, sendo que a prioridade dela deveria ser se concentrar naquilo que Cristo iria servir. Ela estava ali para receber algo de Cristo. Cristo estava ali para dar algo valiosíssimo para ela. Uma joia, uma herança? Não. Ensinamentos. O texto nos diz: Marta estava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Com certeza ela queria usar aquele momento para mudar a postura constante de Maria. Mas o texto vai deixar claro quem realmente havia feito a escolha correta. Porque tanto uma quanto a outra, meus irmãos, fizeram suas escolhas. Nenhuma e nem outra são neutras. Fizeram suas escolhas. E deixa claro, irmãos, que o inquietar, o agitar-se dela estava perceptível em seu comportamento. Era nítido a sua linguagem corporal, o seu incômodo em relação à sua irmã, na escolha que a irmã fez. De sentar-se ao lado dela e fazer nada. Não, ela estava ocupada ouvindo ensinamentos de Jesus. E vem a resposta do nosso mestre. Versículo 41, acompanhe comigo. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas o quê? Inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa. Marta, pois, fez o quê? Escolheu a boa parte e esta não
e será tirada. Inquieta e preocupada com muitas coisas. Claro que Marta não era inquieta só nesse episódio. Isso faz fazer parte da rotina dela. Era algo que estava incorporado no seu dia a dia. Ela era assim. Ela se tornou inquieta e preocupada demais com muitas coisas. Jesus estava ali, irmãos, testemunhando algo da rotina. O inquietar-se dela e a preocupação excessiva com muitas coisas. Jesus deixa claro que a inquietação dela estava ligada à sua preocupação excessiva. A resposta de Jesus, irmão, cirúrgica, precisa. E deixa claro exatamente que a excessiva preocupação dela, o inquietar-se dela, a condição de estar constantemente inquieta, estava ligado à excessiva preocupação dela, ligada, gerada pelas escolhas que ela havia feito. Lembre-se, Marta e Maria são crentes. Seja atento, pois crentes podem cair nessas armadilhas de se verem excessivamente preocupados e ocupados com tantas coisas, mesmo ilícitas. Pouco te é necessário ou só uma coisa. Vejam esse contraste, uma mulher ocupada com tantas coisas e Jesus diz que pouco é necessário ou só uma coisa? Como assim? Será que as escolhas que ela fez, aquilo que ela queria se ocupar, equilibrar os pratos, como equilibrista de pratos, tendo que lidar com um monte de coisas simultaneamente, aí vem Jesus e reduz isso tudo, dizendo que as prioridades dela deveriam ser apenas uma coisa, ou poucas coisas, ou apenas uma coisa? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Pensemos, irmãos, como todos nós, homens e mulheres, estabelecemos uma lista de coisas que nós entendemos que nós só poderíamos estar quietos e acalmados quando essa lista de coisas que nós criamos e estabelecemos for atendida. Pastor, para que eu não esteja inquieta, pastor, para que eu não esteja inquieto, a lista de coisas que eu criei, com as quais eu me preocupo, precisam ser atendidas. Pastor, para que eu esteja bem, a lista de coisas que eu estabeleci precisam ser atendidas. Só posso me acalmar se tudo que eu estabeleci esteja no lugar que eu escolhi, no tempo que eu escolhi, na forma que eu escolhi. Aí eu estarei calmo. E vem Jesus, representa esse contraste. Pouca coisa e eu querendo muita coisa. Jesus deixa claro em Mateus 6, texto lido aqui na liturgia, que quais devem ser as coisas pelas quais devemos nos preocupar. Buscar coisas, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. As demais coisas você deve se afadigar por buscá-las. Amém? Não? Buscar coisas, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É evidente, irmãos, que ao escolhermos receber o ensinamento de Cristo, nossas prioridades são reorganizadas. E aquilo pelo qual nós tentamos tanto buscar simultaneamente, ter isso, aquilo que está na frente também preciso ter, aquilo que está aqui atrás também preciso ter. Recebendo o ensinamento de Cristo, nós nos veremos preenchidos sem a necessidade de tantas coisas ao mesmo tempo. Marta estava se ocupando de coisas lícitas. Ela estava ali mexendo com drogas, com carga roubada. Estava mexendo com coisas do seu cotidiano para servir a Jesus. Ela disse: não te incomodas que eu esteja sozinha a servir? Irmãos, como que nosso pecado ele tem 1000 faces. 1000 faces. Você acha que você está fazendo mal com a motivação correta, mas às vezes a motivação não está correta. Jesus deixa claro que quem tomou a escolha, fez a escolha correta, foi a sua irmã.
que aos olhos de Marta estava parada, sem fazer nada, né? Inútil. Tanta coisa para fazer, e você aí sem fazer nada. O texto deixa claro que Maria estava fazendo, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Maria escolheu a boa parte. Tanto Marta quanto Maria, irmãos, escolheram. Foi uma escolha. Não deixou de ser uma escolha. Não era algo neutro. Não foi algo em que uma foi colocada forçosamente e a outra colocada forçosamente. Ninguém disse a Maria: Maria, sente-se ao pé de Jesus e fique aí, ela querendo fazer algo. Marta, ocupe-se de muitas coisas ao mesmo tempo. Não. Cada uma se posicionou fazendo suas escolhas. É interessante, irmãos, que o inquietar e a preocupação excessiva foram consequências dessa escolha. O estado inquieto do coração de Marta estava ligado às suas escolhas constantes. Isso nos ensina que você escolhe o caminho, mas você não escolhe as consequências. Você escolhe o caminho de se ocupar simultaneamente de muitas coisas, mas as consequências você não as controla, se vê excessivamente inquieto, preocupado com muitas coisas. As escolhas você não controla. A inquietação constante que está em nossos corações é essa consequência. As escolhas que fazemos. A inquietação excessiva, a preocupação excessiva de Marta estava ligada às escolhas que ela fez. Escolhemos o caminho, não as escolhas. Não as consequências, melhor dizendo. Grande parte das nossas inquietações, das nossas ansiedades, se dão por prioridades erradas. Coisas lícitas, mas colocadas numa ordem a qual elas não deveriam estar. E não deveriam estar ocupando o tamanho que elas estão ocupando em nossos corações. Nós não damos a devida atenção aos ensinamentos de Cristo. Quando isso acontecer, outras coisas te direcionarão. A mídia te direcionará. Você tem que ter isso. Você só será pleno se terá isso, se tiver isso. No jovem, você precisa se autoafirmar. Você precisa ter um carro. Você precisa conquistar seu lugar ao sol. E vem essas coisas, irmãos, vão enchendo nossos corações. E vem a palavra de Deus e nos diz que nós devemos fazer tudo que está conforme, tudo dentro das nossas forças, dentro da nossa capacidade. E vem o mundo e coloca o fardo pesado sobre nós, dizendo: você tem que alcançar o lugar mais alto. Só assim você terá seu lugar ao sol e será alguém, e você encontrará a realização. O ensinamento de Cristo é um, o ensinamento do mundo é outro. E nos ocupamos de absorver de maneira ativa os ensinamentos do mundo. Não somos neutros quando absorvemos ensinamentos contados a palavra do Senhor. Não, pastor, a gente tem que fazer assim, né? Senão, o senhor sabe, a gente perde o nosso lugar. Não. São escolhas. Se nós não dermos atenção devida aos ensinamentos de Cristo, não é sem razão que nos veremos inquietos, terrivelmente angustiados, porque percebemos que não controlamos tudo, mas queremos controlar. Colocamos inúmeras coisas à frente daquilo que apaziguaria os nossos corações. Sem falar, irmãos, que nós podemos estar querendo servir a Jesus de forma que Ele não pediu para servir. Marta escolheu permanecer fazendo, oferecendo. Na mente dela, Jesus precisa receber o que eu tenho que dar para Ele. Na mente de Marta, Jesus tem que receber o que eu preciso oferecer para Ele. Na mente de Maria, que escolheu permanecer ouvindo, na mente de Maria, eu preciso receber o que Ele tem para mim. Na mente de Maria, eu preciso receber o
que Ele tem para mim. Essa é a minha prioridade. Alma inquieta, excessivamente preocupada, é a vida daquele que quer controlar tudo. Aquele que quer controlar tudo, disfarçado de querer ajudar, se verá excessivamente preocupado. Não, pastor, eu queria só ajudar. Mentira, você quer controlar tudo. Mas a alma descansada, irmãos, a alma descansada encontra refrigério em receber daquele que controla tudo. Muda tudo. A alma que encontra refrigério é aquela que se ocupa em receber das mãos daquele que controla tudo. Então, a agenda é dele, ele estabelece quando, como e a forma de lidar aquilo que eu recebo. Diferente dos coaches, que têm ensinado, encharcado nossas mentes para dizer que você deve tomar sua vida na sua mão. Tome sua vida na sua mão e você vai fazer aquilo que você precisa e deposita fardos e mais fardos pesados sobre os homens e mulheres. A alma que encontra descanso, irmãos, é a alma que encontra refrigério em receber das mãos daquele que controla tudo. Não é assim a própria salvação? Na nossa salvação não são os nossos currículos que nos darão guarida ao lugar eterno. A nossa salvação se dá em receber pela fé o sacrifício perfeito de Cristo por nós. Nós recebemos o que Ele fez por nós. Se a própria salvação é assim, meus caros, ou na nossa própria relação com o restante da nossa relação com Deus também se dá alinhado com isso, decorre disso, e sermos fruto daquilo que Ele decidiu fazer em nossas vidas. Medite profundamente nisso, meu caro, pois a sua própria salvação se dá em você receber aquilo que Cristo fez por você. Nesse encontro com Marta e Maria, percebemos claramente o permanecer dessa identidade, desse agir de Deus. Eu tenho que receber o que Ele tem para mim. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e esta não será tirada. Grande parte da nossa inquietação se dá que as coisas que nós escolhemos como prioridades, a gente percebe que elas podem se esvair das nossas mãos a qualquer momento. Mas aquilo que Cristo nos concede, o ensinamento, as bênçãos, a orientação, são coisas que permanecerão conosco. Os ensinamentos, no caso, que Deus concede para a sua vida, a palavra, as promessas, são as coisas que você vai carregá-las até o túmulo. Ninguém pode tirá-las de você. Aquilo que Deus nos concedeu, a salvação, os ensinamentos, são coisas que não podem ser tiradas. Maria entende isso e estabelece as suas prioridades para se alimentar daquilo que não pode ser tirado. Marta, mesmo se falando de coisas lícitas, teve essa ordem invertida. Entendi que estava servindo a Jesus, mas tudo aquilo com o qual estava excessivamente preocupado eram coisas que poderiam ser tiradas. Talvez, meu caro, seus bens podem ser tirados. Vemos exemplos assim na palavra do Senhor a todo mundo. Servos e servas do Senhor tiveram seus bens confiscados pelo Império Romano, mas não a esperança em Cristo. Isso não pode ser tirado. Aquilo com o qual Jesus estava trabalhando no coração dessas duas mulheres, os seus ensinamentos, suas bênçãos, não poderiam ser tirados. E Maria escolheu essa parte. Marta também escolheu. Entenda isso, meu caro, que são escolhas que fazemos, mesmo crentes. Essas duas mulheres eram crentes. E é bem possível que eu e você possamos fazer coisas, frutos de escolhas sobre coisas lícitas, mas com prioridades equivocadas. E com o passar do tempo,
nos vejamos excessivamente preocupados e inquietos, culpando tudo e todos, sendo que a real raiz estava nas escolhas que fizemos. Maria não estava à toa, ela estava ocupada em ouvir os ensinamentos de Cristo. Tem as prioridades estabelecidas pelo Senhor, elas não estão aqui à toa. Tem as prioridades, meu caro, no que Deus disse, na ordem que Ele disse. A ideia de que você deve criar para você o seu mundo particular e que você deve estabelecer, pastor, para mim, eu entendi que eu tenho que ter isso, isso, atendi para que eu tenha paz. Deus tem outra lista para você, uma ordem e itens que podem não estar na sua lista e podem inverter essa ordem que você diz que considerar você tranquilidade e serenidade. Não é à toa que tanta gente se fica tão ocupada, tão inquieto com tanta coisa. Essa filosofia dos dias atuais que diz que você é senhor de si mesmo, que a verdade está no indivíduo, o subjetivismo, que cada um cria a sua própria verdade. Muitos veem como uma violação do seu coração, está dizer que você deve seguir o que Cristo disse para estabelecer as suas prioridades. Vem o pastor e diz, meu caro, você vai equivocar as suas prioridades. Pastor, você está violando o meu coração. Isso é um valor da minha individualidade. Ok. Continua então. Veja se os frutos não têm dito claramente, mostrado claramente que tem sido escolhas equivocadas. A palavra de Deus, irmãos, não está aqui à toa. Como eu disse no início, ela expõe os nossos corações. Estamos desnudados, estamos despidos diante daquele que tem todas as coisas e expõe todas as coisas. Por isso quero te incentivar, meu irmão, minha irmã, a ter as prioridades que Deus diz, na ordem que Ele diz, na intensidade que Ele diz. Elas não estão aqui à toa. Escolha, meu irmão, minha irmã, permanecer e receber os ensinamentos de Cristo. Eles trarão refrigério e apaziguar o seu coração. Tem tanta urgência, tanta voracidade para ter tantas e tantas coisas. Muitas delas, com o tempo, você não se verá mais correndo atrás delas em prazer. Tanta coisa para resolver. Muitas delas continuarão sem serem resolvidas. Mas ao ouvir os ensinamentos de Cristo, tantas coisas que você considera urgentes, já não se verão tão urgentes mais. Elas continuarão no seu lugar, mas a sua relação com elas é o lugar e a paz. Os corações agitados e inquietos. Escolha a melhor parte. Receber do Senhor. Vamos orar nessa hora. Mais sua cabeça, meu caro, irmã. Vamos dirigir àquele que controla tudo, Ele governa todas as coisas. Desde o Senhor, Pai das nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que revela-nos, que revela não somente a Tua vontade, mas também revela o que é em nossos corações. Estamos expostos, ó Deus, diante de tantas escolhas com motivações equivocadas, mas que a Tua palavra, de maneira misericordiosa, ó Deus, o Senhor, de maneira misericordiosa, nos concedeu, ó Deus, o que fazer, como fazer, por qual razão fazer. Abençoe, ó Pai, cada um dos meus irmãos, para que possamos, à luz da Tua palavra, ó Deus, dar-nos atenção na proporção que o Senhor diz, às coisas que o Senhor diz. Buscar o Teu reino em primeiro lugar. Ó Deus, abençoe, ó Deus, para que possamos também perceber nossos corações que demandam tantas urgências e enxergar essas coisas como não tão urgentes mais, porque os Teus ensinamentos realocarão tudo no seu devido lugar.
Abençoa, Pai, para que no tempo devido, Pai, entendamos que iremos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No tempo do Senhor, com a bênção do Senhor. Ó Deus, que eu e os meus irmãos nos inquietemos para receber, ó Deus, os teus ensinamentos. Que não nos inquietemos, ó Deus, em nos ocuparmos, mesmo de coisas lícitas, ó Pai, mas deixarmos nos preocupar com a tua vontade. Ajuda-nos a não querer controlar tudo, mas receber das mãos daquele que controla tudo. Abençoe todos que estão aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha cara irmã, a todos que estão aqui. Que a palavra do Senhor realmente nutre a sua alma, de maneira genuína e verdadeira. Vamos colocar em pé nessa hora. Caminharemos para o encerramento deste culto. Queremos ter glorificado o Senhor, tão rápido. Mais uma semana que está se iniciando. Temos a certeza de que Ele acrescentará tudo aquilo que precisamos. Bendito Senhor, abençoe as famílias aqui, abençoe o retorno de cada família ao seu lar, abençoe o casamento de todos aqui, Deus. Ó Deus, que o Senhor trate, ó Pai, a condição dos corações, abençoe, Deus Santo, cada membro, abençoe as pessoas, ó Deus, que estão frequentando entre nós, abençoe a semana para o trabalho, o estudo de cada um. Abençoe os casamentos, ó Deus, que possam estar em dificuldades, em crises. O Senhor dê graça, paz. Abençoe as famílias, ó Deus, que possam estar também vivendo conflitos. O Senhor também dê graça. Abençoe os enfermos entre nós. Aqueles, ó Deus, que estão comemorando mais um ano de vida. Que todos, ó Deus, tenhamos nosso olhar voltados para o Senhor. Recebamos a bênção, que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do Pai e as ternas consolações do Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor aqui reunido e todo o povo do Senhor sobre esta terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus caros, podem se sentar. Tenho aqui alguns avisos. O primeiro deles, são os aniversariantes. Os aniversariantes, vamos falar dos visitantes. A Deide é hoje, né, Deide? Eu acho que eu falei para vocês semana passada, né? Mas vamos orar de novo? Não, é hoje. E saindo aqui, vocês podem se dirigir aqui à esquerda, né? Em casa. E haverá um churrasco lá, né, Deide? Tem mais alguém essa semana? Você passa o endereço, né, da festa. Oremos, irmãos. Deus, graças a Deus pela vida da Deide, serva do Senhor, Pai, que nos auxilia aqui, ó Deus, e também, ó Deus, é abençoada através dos irmãos. Abençoe sua família, seu trabalho, e que nesse dia ela se alegre, ó Deus, genuinamente, pois o Senhor tem concedido vida a ela e também salvação. Ela, Pai, está nos guardada em tuas mãos. Que ela, Deus, viva alinhada com essa verdade e alcança, Deus, muitas pessoas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, moça. Aqueles que nos visitam, temos ali a mãe da Letícia, né? Primeira vez. Bem-vinda, volta com a senhora. Joana Dark. Dark, isso mesmo. Ok, dona Dark? Deus abençoe a senhora, tá bom? Siga-se à vontade em nosso meio. Em nosso mesmo encontro de casais, como foi dito, realmente foi bênção. E algo que eu queria avisar, né? Eu estou sempre esquecendo. Caso alguns irmãos, que é possível, né, no casamento, estiver vivendo alguma dificuldade conjugal, por favor, procure o pastor, deixe o negócio, né, derramar o leite para depois vir procurar a dama. Procure antes de maneira ali privada, para que a gente possa trabalhar juntos, né? Se você tem essa necessidade de trabalhar juntos de maneira reservada, né? Para permanecer firmes nesse relacionamento tão importante. Ok?
E se tiver alguém doente, por favor, deixe o pastor saber para te visitar e ser bênção na sua vida. Diga, Carol. Queridos irmãos, não vou palestrar, mas julho está chegando. Graças a Deus recebeu uma Lorena aí, deve estar aqui. Então vou fazer uma reunião com a Michele, com a Marieli, com o João Pedro, os professores de manhã, e com a Débora, que é a nossa diretora do departamento. E vamos fazer aquela EDF. Mas eu não queria que só fosse eu, pastor, e o pessoal que está na frente, né, Michele? Olha que a cara assim, só nós que vamos trabalhar? Não, a igreja toda, vai? Então, irmãos, nós vamos planejar, viu? E a dele também, que agora faz parte do departamento infantil comigo. Nós vamos planejar, viu, pastor? E vamos fazer aquela EDF evangelística. Eu falei para a Marieli que no início eu queria um livro sem palavras. Por quê? Hoje eu vi um monte de menino na rua, gente. O livro sem palavras é para aquele menino que não consegue ler também. Então vai ajudar aquele menino que não sabe ler. Sabe? Nós vamos incentivar aquele menino a ir para a escola, a querer ler a Bíblia. E o livro sem palavras traz isso. Então eu queria que toda a igreja abraçasse. Então essa semana eu e o pastor a gente vai alinhar, nós vamos entrar em contato, passar para a mesa que foi alinhado e depois a gente reúne com a diretoria. Mas eu queria assim um amém bem bonito. Amém, irmãos? Amém. Então, pastor, ó. Amém. Ó, tem um EBF chegando aí. Quinta-feira, irmãos. Quinta-feira, nosso estudo bíblico. Entraremos no capítulo 10 de Romanos. Sábado, folga para os jovens em caminho, tá bom? Preciso desse sábado de folga, segundo a gente retorna. Haverá culto na casa do lar da Michele, dia 19 de julho, né? Culto de ação de graças, que ela há tanto tempo quis, né, que é marcar esse momento. Está reservado para 19 de julho, tá bom? Meu irmão, não vai embora sem cumprimentar quem está do seu lado, passou para a porta, deixa passar a criança, vocês a se aglomerarem aqui, que eu quero te cumprimentar. Deus abençoe a todos.